teria João Batista fracassado em sua missão? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. É interessante esse relato aqui de Zacarias, que fala de Zacarias, esse sacerdote, porque no versículo 6, o Espírito Santo dá testemunho dele através de Lucas, dizendo que ele e a esposa eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Obviamente, só Deus podia conhecer o coração deles, então isso não era uma dedução de Lucas, mas era algo que o Espírito Santo revelou a ele. Mas, ao mesmo tempo, esse que vai ser o pai do precursor do Messias, que é João Batista, ele tem essa característica aqui, vamos dizer assim, ela tem essas credenciais, né? É um casal justo, temente a Deus, etc., porém incrédulo. Incrédulo no sentido de que ele tem uma visão aqui, aparece para ele um anjo, no versículo 13, e diz que a oração dele foi ouvida, porque ele devia, como um judeu, ele devia ter orado a vida inteira por um filho, e não obteve a resposta à sua oração. E para um judeu, ser estéril era uma coisa vergonhosa, porque fazia parte das promessas de Deus ter a sua aljava cheia, né? Feliz era o homem que tinha a sua aljava cheia de filhos. E ele não tinha, ele e a esposa não tinham filhos. E agora vem o anjo e fala que a oração dele foi ouvida. E qual a reação dele quando aparece um anjo para falar que a oração dele foi ouvida? É o versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Então esse era um homem que orava e não cria que Deus podia responder. E normalmente é assim que a gente ora também, não? Nós oramos, estamos com um problema, alguma coisa, mas não estamos exatamente crendo que Deus possa resolver aquilo. A gente acaba orando mais por costume do que por fé. Quando a gente vê o que acontece com ele, que ele fica mudo. Ele saiu mudo dali, desse lugar do incenso. Ele saiu mudo por causa da sua incredulidade. E para se comunicar daí em diante, ele precisa fazer sinais, linguagem de sinais, ou escrever numa tabuinha o que ele queria dizer. E eu me lembrei daquele versículo que diz assim: "Cri, por isso falei". O testemunho é um resultado da fé. A boca fala do que está cheio o coração, tem outra passagem que diz isso. Ele não podia falar agora, ele não podia dar um testemunho aberto, livre, porque ele teve dúvidas naquilo que Deus estava preparando para ele. Ele não só levou um enorme susto, e imagina, ele estava num lugar que ele estava sozinho, esse lugar do incenso, não tinha mais ninguém lá dentro, toda a multidão do povo estava fora, no versículo 10, e lá estava Zacarias sozinho, e de repente aparece um anjo para ele. E se fosse só um anjo aparecer, ainda já era um susto grande. Agora, um anjo aparecer e falar que ele vai ter um filho, sendo que ele e a esposa não tinham filhos, eram estéreis. Ela era estéril, provavelmente. Não podiam ter filhos. E o anjo dá a notícia que vai ter um filho. E se já não bastasse essa notícia ser dada a eles com idade já avançada, quando naturalmente era impossível ter filhos, o anjo ainda fala que esse filho será grande, será grande diante do Senhor, no versículo 15, cheio do Espírito Santo, ele seria nazireu já desde o ventre, ou seja, separado para Deus. Ele ia converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor e iria adiante do Senhor. Interessante essa passagem, no versículo 16 fala assim:
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ele iria adiante de quem? De Jesus ou de Deus, ou do Senhor, Jeová? É do mesmo, porque é para isso ele veio. Ele veio para anunciar a chegada daquele que era o Messias para Israel, que é o Filho eterno de Deus, que é aquele que viria como Deus e homem, e obviamente ele agora não vai acreditar nisso, porque a mulher já está de idade avançada, ele já está velho, no versículo 18, e no entanto o anjo fala: eu vim trazer essas boas notícias para você, essas alegres novas. Esses dias eu recebi uma pergunta de alguém, ele perguntava se João Batista teria falhado na sua missão. E ele perguntava isso porque João Batista foi preso e decapitado. Então a conclusão lógica dele é que isso foi porque ele falhou na sua missão e era como se fosse castigado por isso. E eu fiquei pensando, depois eu até respondi, eu falei: olha, é claro que ele não falhou, porque ele veio anunciar a chegada do Messias, ele fez isso, ele foi o arauto que veio antes, o precursor do Messias. E ele é chamado do maior profeta, que não houve um profeta maior que ele. Obviamente, antes do reino, né? Mas daí eu fiquei pensando como é o raciocínio humano na cristandade hoje, que está muito, muito impregnado isso, que é a ideia do sucesso. Então a ideia de que, não, se ele morreu numa prisão decapitado, então realmente ele não foi bem sucedido. Ele falhou na missão dele. Eu respondi, até dei o exemplo dos apóstolos. De todos os apóstolos, só teve um que morreu de velho, de idade avançada, que foi João. Os outros todos morreram supliciados, ou decapitados, ou crucificados, ou apedrejados, ou furados com uma espada. Então, na visão dos homens, e principalmente na visão dos religiosos da prosperidade, todos os apóstolos foram perdedores. E essa seria também a visão do mundo, né? Porque o mundo não considera um homem de sucesso alguém que termina a sua vida numa masmorra lá em Roma, sofrendo e sendo condenado à morte. Esse é um perdedor aos olhos do mundo. Mas Deus veio chamar perdedores. Deus sempre usou perdedores. É só nós lermos no Antigo Testamento, os profetas, o que eles passavam, eram perdedores. E quando Deus chama Zacarias, Zacarias é um perdedor aos olhos do judaísmo. Um casal estéril, não é concebível isso aos olhos do judaísmo. Então, o próprio Senhor Jesus é um perdedor aos olhos da humanidade. Porque a última vez que os homens incrédulos viram o Senhor Jesus, foi morto, sendo seu corpo tirado de uma cruz e sepultado. Alguém dizendo: olha, realmente não deu, o movimento que ele veio fundar não deu certo, porque ele acabou morto. Mas somente os seus discípulos o veriam vivo depois e ressuscitado. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.